Fala, meu povo, bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio. Hoje tá aqui, vou deixar o videozinho para vocês aí, eu com a Hatsa com 65 quilos, nesses alvinhos aqui que eu sempre achei interessante, muito bons, porque na mira aberta ou no red dot, ou mesmo a luneta muito ruim, você consegue enxergar onde é que você está acertando com eles. Então, sempre quis comprar, comprei, vou deixar o linkzinho na descrição. O chumbinho que mais casou com a Hatsa com 65 quilos foi o Field Super Magno da Rifle. Linkzinho na descrição também. Essa latinha velha tava jogada lá em casa. O chumbinho tá bom ainda. E a criança que eu trouxe para passear essa aqui. Como eu falei no outro vídeo, passei ela para 65 quilos, que eu notei que a precisão melhorou da água pro vinho. Mudou completamente. Então, assim, valeu muito a pena. Lógico, cada carabina tem um chumbinho. Ela casou melhor com esse de 1,29 gramas ou 19,9 grains, se você preferir. Eu gosto de falar gramas porque acostumei com a questão métrica, mas a gente precisa conversar, bater um papinho rapidinho aqui com vocês sobre equilíbrio. Então, quem está começando hoje no mundo da carabina de pressão, como a gente já começou lá atrás, a gente não deve julgar quem está começando hoje, procura basicamente um substituto para o 22. Eu, por exemplo, estou com 39 anos, eu sou de uma época que era normal a gente ver os pais da gente, os avós, ter um 22, ter uma 36, ter um 38, isso era comum, gente. Isso não era... era normal o pai da gente comprar um revolvinho daquele de espoleta para dar de presente, o primeiro brinquedo da gente ser um estilingue. A gente cresceu numa geração e a gente vive em outra. Então hoje o moleque que ele vai comprar carabina de pressão, o que ele tem em mente? Ele jogou Counter-Strike, ele jogou Battlefield, jogou PUBG, então ele está procurando um substituto para arma de fogo. Então muitas das vezes o primeiro equipamento que esse moleque vai ter contato, essa criança vai ter contato, porque para mim é criança, é uma Airsoft. Por mais absurdo que pareça para quem mexe com carabina de pressão, a primeira coisa que ele vai ter contato no mundo de tiro de ar vai ser uma Airsoft. Por quê? Ah, Geraldo, mas Airsoft tem nada, tem 0,6 Joule e tal. Irmão, tudo que ele tem de conhecimento de carabina, de arma, que ele tem de conhecimento, é jogo. E o que ele vai procurar é skin. Para nós que é velho, ele vai procurar aparência, ele não vai procurar funcionalidade. Então, por isso, o primeiro equipamento, muitas vezes, de uma pessoa de 20, 25, até 30 anos, vai ser uma Airsoft. O segundo, provavelmente, uma pistolinha de CO2. E quando ele migra para o mundo da carabina de pressão, que ele já vê que ele procura potência, ele vai mirar o quê? 300 metros por segundo, uma carabina de gás RAM. Então, ele sai do extremo, que é ele procurar aparência, para o extremo, que é ele procurar potência. Então, ele vai de 0 a 100. E ele vai dar a segunda cabeçada dele. Por quê? Porque ele está começando nesse mundo procurando um substituto para um 22, coisa que ele não vai achar. Nem no Airsoft, nem na carabina de 300 metros. Tá? A gente que já está há mais tempo de estrada, que a gente já rodou bastante, a gente já tem um certo conhecimento que hoje a gente procura o quê? Precisão, a gente quer veião. Porque você já entendeu o que você precisa. Eu, por exemplo, eu preciso de 240 metros, 250 para baixo. Por isso que eu tiro uma mola de 75 da Hatsa e ponho uma de 65, que 240 metros acertando super bem me satisfaz muito mais do que eu ficar dando tiro a esmo e gastando chumbinho à toa a 260, 270 metros por segundo e não acertando nada. Entendeu? Mas esse jovem ele vai ter que passar essa estrada. A gente que está aqui no YouTube, eu estou voltando agora, tá para auxiliar ele nessa estrada. Hoje, infelizmente, a gente não tem fora. Quando a gente tinha fora, a gente tinha uma vantagem de só dar uma pausazinha. Então a gente já tem um foco aí, já é um pouco diferente da molecada, né? Que é acertar. E assim, dá para você melhorar o que você já tem? Dá. Vou dar algumas diquinhas aqui. Você que tem coronha de polímero, você pode, por exemplo, colocar uma massa de vidraceiro para equilibrar ela. Na parte de trás,
Você desemenda a soleira, que é aquela parte de borracha, são 2 parafusos, você não vai afetar nada a parte mecânica. Só pôr um pezinho ali. Você que já manja um pouquinho mais, você pode aliviar o gatilho, você pode fazer um polimento de gatilho, tá? Tem tutoriais na internet, quem manja. E por último, se você já comprou uma coisa de 300 metros por segundo, tá vendo que não está agrupando, tá começando a ficar preocupado com o acidente, você ainda não empenou o cano, mas já viu que tá soltando parafuso, já começou os sinais aí de que ela vai te dar dor de cabeça, pede para um armeiro trocar para você pôr um gásinho de 70, de 65 quilos, se é uma super magra. Se você tem uma média que veio com 60 quilos, passa para 50, 40 quilos. Você vai ver que você não precisa de uma bazuca no fim das contas. Por exemplo, eu lá em casa uma vez, eu fui num lugar aí que me convidaram para matar ratos. Sim, ratos. Tinha muito rato. Sabe o que eu usei para matar os ratos? Uma P17 de menos de 6 joules, ela não dá nem 120 metros, no 4,5 eu matei os ratos. Sim, senhor, uma P17. Então, galinha, a 220, 210 metros por segundo, você já consegue pegar uma galinha para você fazer com quiabo. Então é isso, gente. Você não precisa de uma bazuca. Quando você compreender isso, quando você começa a entender, você precisa de equilíbrio. Se você pegar as melhores carabinas do mundo, de mola, você vai ver que algumas sequer Gaisran tem. Uma Diana, uma TX, uma HW. A maioria delas não tem Gaisran. Não tem. E por quê? Porque o sistema principal delas é a absorção de impacto. Então, a Diana, por exemplo, tem um sistema avançadíssimo que ela recua o conjunto inteiro em cima da coronha para tirar recuo. Ah, Geraldo, mas então vale a pena comprar uma carabina dessa? Não, porque aí você já tem as PCPs. Lógico que há casos e casos, mas na maioria dos casos, se você compara preço a preço, paga 9 mil na Spring, não compensa. É o que eu falo, se você pegar uma Spring hoje, você pegar os macetinhos que tinham nos fóruns, você consegue tirar muita precisão de carabina barata, de carabina de 700, 800 reais. Saber trabalhar com a cabeça. E eu gostava muito, na minha época, quando tinha carabina de mola. Quando você conseguia comprar carabina de mola nas lojas. Por quê? Porque aí, chegando na tua casa, principalmente eu que mexo com isso, eu consigo escolher a mola que eu vou pôr. Consigo, já que eu vou abrir para trocar a mola, eu consigo pegar o gatilho e aliviar o gatilho. Quando vou montar, eu já meto uma massa de vidraceiro. Tá? Então, por exemplo, o cara que vai levar pro mato, aqui ó, passa uma fita isolante. Ah, é feio, Geraldo, é feio pra caralho. Mas não oxida o cano. Tá vendo como é que é os macetinhos bobo que você faz? Luneta, deu limite, você põe calçozinho. Hoje o pessoal não busca equilíbrio, é o que eu tô falando. Muita gente que tá entrando no mundo de carabina de pressão, ele não quer comprar uma carabina de pressão, ele quer comprar um 22 liberado. E é esse o erro da grande maioria de quem vai entrar no mundo do carabina de pressão. Falta equilíbrio. Falta sensatez. E o cara vê um vídeo. Nossa, que cipuada, isso aqui dá 300 metros por segundo, é melhor do que não sei o que ganha de PCP. O coitado, pega um vídeo desse, ele nunca mexeu com nada na vida que atira. O máximo que ele mexeu foi uma Nerf. O que ele vai pensar? Cara, evitei. Vou pegar o 22 sem ter que tirar a porte. Não, meu amigo. A gente que já tá velho, a gente que já passou por essa estrada, conhece os radar, os buracos, a gente já sabe que não é assim que funciona. Mas você, infelizmente, vai comprar aquilo que te agrada aos olhos. E é assim que o ser humano funciona. A gente compra o que agrada os olhos, não o que a gente precisa. E muitas vezes você vai deixar de lado equipamento bom para comprar aquele bonito, aquele vistoso. Até tá vendo um inscrito do canal, fui no canal dele também. Ele comprou uma Cometa 220, 4,5,
Pegou no preço, cara, na mola. E, velho, na moral, eu atirava até acabar a mola, porque a mola ali é linda. Cometa, por si só, é uma máquina muito boa. A 220, o foco dela nunca foi potência, nunca foi brigar de igual para igual com a irmã média dela, que é a 440, 400, né? Nunca foi. O foco dela foi sempre ali um alvozinho ali, 10 metros, uma competiçãozinha, e ela faz muito bem. E essas cometinhas pequenas, elas eram lá na Espanha focadas para o público infanto-juvenil. Então por isso que ela tem a coroa menor, por isso que ela é menorzinha, tem menos potência. Significa que é uma carabina ruim? Não. Por que ela não emplacou no Brasil? Vou falar curto e grosso com vocês, metro por segundo. O cara que ele ia comprar uma carabina, o foco dele é metro por segundo, é comprar um negócio que desce seus 300 metros por segundo, 4,5. Então, não emplacou. Uma excelente carabina, precisão excepcional, mas não emplacou. E o preço na época não ficava muita diferença de pegar uma cometa, não lembro se teve a Galaxy e a New Fênix. Tinha a Galaxy e a New Fênix. A Galaxy era top das top. A New Fênix não dava muita diferença, coronha de plástico, de preço, para 220. Então ela não emplacou, mas é uma excelente carabina. Então é isso. Gente, hoje, infelizmente, tem poucos canais que explicam que a gente, pro cara que está começando, que ele vai chegar um momento que ele vai querer acertar, que vai chegar um momento que esse negócio de parafuso começar a soltar no meio de sessão de disparo, começa a incomodar, perder parafuso por tranco. Vai chegar um momento que ele vai procurar isso. E a gente que já tá velho de estrada, a gente hoje só procura isso. E critica quem tá começando, mas o cara que tá começando, ninguém veio explicar para ele. Ninguém veio sentar, bater um papo e falar, irmão, vamos conversar com você aqui? Ah, eu tô começando carabina de pressão, Geraldo, o que eu faço? Me explica. Hoje a maioria dos canais está focada em review. E tá tudo certo. Olha aqui o equipamento. E não mentem, os reviews não mentem. Fala assim, ó, aqui, ó, o equipamento dá 300 metros por segundo, eu tô acertando o cu da goiaba a não sei quantos metros. Ele tá acertando realmente a tampinha a não sei quantos metros, mas apoiado em cima de uma bancada, com sandbag. Vou contar uma coisa pra você que tá começando. 90% dos tiros que você vai dar, você vai estar literalmente sem nada em volta, só você, a carabina e o chumbinho. 90%. E lá, meu amigo, o tranco, o recuo vão cobrar o seu preço e vão te cobrar caro. Por isso, eu acho que uma das primeiras coisas que você deve aprender para você ser feliz no mundo do tiro, para você começar bem, começar com equipamento, equilíbrio. Um bom chumbo, uma carabina com a mola equilibrada para o tamanho da câmara, que lá na frente você vai compreender o que significa cilindrada em carabina e um gás RAM coerente para aquela cilindrada. Uma luneta boa, no mínimo uma 432 boa com malte bom. Entendeu? Quando você compreender este equilíbrio, que toda carabina tem uma coronha bem equilibrada, com peso legal na parte de trás para compensar o peso da máquina na parte da frente. Isso eu estou falando de carabina de mola. PCP é outro mundo, é outra história, a gente vai ter tempo para falar de PCP também. Mas vamos falar de mola, que é o que 90% vai buscar, porque a mola, seja gás RAM adicional, manutenção é baixa, são robustas, você consegue levar só a carabina, você não precisa ficar carregando garrafa, você não precisa ficar carregando bomba, seja manual ou elétrica. Você só precisa da carabina e do chumbinho. Você leva ela para qualquer lugar, literalmente. Lógico que você não vai carregar isso aberto no meio da sua cidade, você vai ser preso por ostentação. Infelizmente, as leis nossas são essas. Mas quando você passa a compreender que tendo uma carabina equilibrada, você tem diversão, você não cansa o braço para armar, você não tem que estar preocupando de se o parafuso caiu aonde. Se você está no meio do mato, você perde 2 parafusos da coronha, você está a pé,
você perdeu totalmente a precisão. Aí você vai começar a curtir o esporte. E na descrição aqui você vai ver um monte de gente que já está nessa estrada aqui, que foi inscrito meu lá no começo, que como eu deu cabeçada, apanhou de carabina e aprendeu. E aprendeu que o foco disso, a diversão disso é acertar. No fim das contas, cara, você só quer acertar aqui, ó. E é o que eu tô fazendo a 20 metros de distância. E vou te falar, ó, mais uma vez fazendo um merchandising honesto aqui, vale muito a pena. Você que olhou esses alvinhos aí, linkzinho na descrição, vale muito a pena, cara, para treinar, para regulá-lo nesses alvos, tá? Vou pegar um ali e já volto, só para vocês verem. Aí, pessoal, talbinha de tirou o alvo. Regulando a raça aqui, ó. Para depois de regular dessa criança a 20 metros de distância. E com a luneta que tem vibração lateral, olha isso. Olha esse agrupamentozinho de cima aqui. Variação de altura, basicamente, olha esse. Que é isso. Gásinho de 65, filho. Filé. 20 metros de distância. Ah, Geraldo, 20 metros é pouco. Cara, uma Hudson. Que, meu amigo. Eu vou mentir pra vocês, não. Meu negócio é luneta, cara. Até manjo um pouquinho de mira aberta, mas fim do dia o que eu quero mesmo é uma lunetinha em cima do equipamento aqui, coisinha mais linda, olha. Ah, é outro mundo. Nada contra a mira aberta, eu gosto também. Tem meus dias de eu pegar o alvinho e pôr nos portos 10 metros de distância, pegar minha 3, 4, 5 mira aberta, minha Ross Johnny 4,5. Que o foco, eu deixei minhas 4,5, as que eu tenho hoje, para 10 metros. É isso. Para pontuação. Ah, vamos competição? Não. Pontuação em casa, meu ego. É isso, tá? Mas eu vou falar pra vocês, olha. Vou tirar esse aqui. Ui. Olha isso, cara. 5 disparos. Você tá doido. Entendeu? Quando você entender que o importante é você acertar, o esporte torna-se melhor. Você que está começando, agora você vai querer velocidade, você vai querer destruir coisas, explodir latinha. Lá na frente você vai entender que o foco é acertar, tá? Lembrando, quer ajudar o canal a voltar a crescer? Link para você me pagar um café, quiser me pagar um café aí do PayPal, tá aqui na descrição, tá? Pra gente não depender de patrocínio. Valeu!